Bom dia, meus irmãos. Estamos novamente a fazer esta filmagem, pelo facto de não podermos estar reunidos presencialmente, mas certamente estamos juntos em oração, estamos juntos compartilhando através da WhatsApp e telefonemas que fazemos uns aos outros, aquilo que vai acontecendo no dia a dia. Graças a Deus porque podemos ter este partilhar da palavra também desta forma. E eu gostaria, irmãos, nesta manhã de domingo, de compartilhar com os irmãos uma palavra que está em Atos, no capítulo 20, uma palavra de desafio, conforme eu coloquei na mensagem que enviei, uma vida com propósito. E nós temos tantos testemunhos de irmãos e irmãs nossas do passado e, acima de tudo, o exemplo do Senhor Jesus Cristo para nos desafiar a olhar para a nossa vida e avaliarmos se nós estamos seguindo estes princípios tão simples, mas ao mesmo tempo, por vezes, tão difíceis de colocar em prática. Eu gostaria de ler o texto de Atos, capítulo 20, versículos 17 até o versículo 24, que diz o seguinte: E de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo lhes chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo este tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Irmãos, que desafio, que exemplo que nós temos aqui neste texto, da visão de Paulo, do chamamento de Paulo e do facto de Paulo ser um homem determinado, um homem que estava disponível para servir o Senhor. À memória vem-me o que ele escreveu lá em Romanos, capítulo 1, versículo 15, tudo quanto está em mim, estou pronto. E, irmãos, é interessante que este texto nos mostra também que Paulo sabia ao que ia, sabia o que o esperava, mas isso não o fez desanimar, antes pelo contrário, isso era um motivo, uma motivação para ele continuar seguindo o Senhor e servindo o Senhor naquilo que o Senhor tinha dado a fazer. Essa declaração foi feita por Paulo, um fiel servo a quem foi permitido pelo Espírito Santo afirmar, conforme nós lemos lá, em 1 Coríntios 15, 10, mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Irmãos, mais um ponto interessante que nós vemos neste versículo aqui de Coríntios é que Paulo reconhece e declara e proclama essa realidade de que ele é a graça de Deus, não Paulo, não o apóstolo Paulo, não aquilo que ele tinha sido ou aquilo que ele era, mas a graça de Deus que o havia alcançado é quem o carregava e em quem o motivava a ir em frente e a trabalhar, e conforme ele diz aqui, muito mais do que os outros, né? Mas ele sempre chamava a atenção para o facto de que, olha, não sou eu, Paulo, eu por mim ficava em casa, né? Descansando, evitando as tribulações, as prisões, mas a graça de Deus me motiva, a graça de Deus está comigo. Isto, irmãos, revela-nos o segredo de uma vida com propósito. Eu gostaria de falar acerca do versículo 24, sobre 3 coisas que nós devemos notar e que estão neste versículo. Ele começa dizendo, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. O custo. Ele analisou o custo que estava disposto a pagar, a sua própria vida, e considerou um preço bastante pequeno, quando afirmou, em nada tenho a minha vida por preciosa. Irmãos, Paulo, ao afirmar isso, e ele não só escreveu isto aqui, mas em muitos outros escritos de Paulo, nós vemos que ele é um homem que diz, já estou crucificado com Cristo, olha, eu estou motivado a seguir a Cristo, olha, eu estou motivado a ir em frente. Irmãos, se a própria vida não era preciosa para ele, quanto menos as coisas deste mundo. Ou seja, o que nós vemos aqui da parte do apóstolo Paulo, e nós mais à frente iremos ver que o nosso exemplo e o exemplo de Paulo era Jesus, né? Então nós não estamos a falar do apóstolo Paulo como sendo o nosso exemplo, apesar que ele é um exemplo também,
Mas quando Paulo diz, olha, em nada tenho a minha vida por preciosa, ele diz, olha, o meu foco é Cristo. E isso me leva a me desprender de tudo aquilo que me cerca. Irmãos, quantas vezes nós vamos nos agarrando às coisas passageiras, às coisas deste mundo, e perdemos o nosso foco, que é Cristo. E não estamos disponíveis para pagar o preço que Cristo nos chama a pagar muitas vezes, em relação ao chamado que Ele faz a cada um de nós, dentro dos dons que Ele deu a cada um de nós. Há um custo. E esse custo deve nos levar a avaliar a nossa vida. Quem eu sou hoje? Como Deus tem me usado? Qual é o preço que eu tenho pago por estar seguindo o Senhor Jesus Cristo? Paulo era um homem determinado. Paulo era um homem que sabia que havia um custo naquilo que ele se dispunha a fazer, mas ele não ficou parado. Ele prosseguiu seguindo e servindo o Senhor. Em segundo lugar, nós vemos aqui no texto que lemos, neste versículo 24, que Paulo fala, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Contando que cumpra com alegria a minha carreira. Irmãos, ele estava consciente do objetivo a ser alcançado. Então não só ele sabia o custo, mas ele tinha um objetivo. Ele não estava a mover-se aleatoriamente, sem direção. Ele sabia aquilo para o qual Deus o tinha chamado, e ele mesmo disse, conforme nós lemos nos versículos anteriores, servindo ao Senhor com toda a humildade e muitas lágrimas e tentações que pelas cidades dos judeus me sobrevieram. Depois, falando no versículo 21, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E falando no versículo 23, senão eu vou não sabendo o que vai acontecer, mas o que o Espírito Santo me vai falando, eu vou falando àquelas pessoas com quem Deus me dá a oportunidade de partilhar a palavra. Então Paulo era um homem que sabia o custo, mas não era um homem que estava a andar ao acaso. Irmãos, nós servimos o Senhor, não só individualmente, mas como igreja. Mas é bom que nós saibamos para onde estamos a caminhar. Por que Deus me tem aqui? Por que Deus me colocou neste lugar? Qual é o objetivo que Deus tem? Certamente que o objetivo maior que Deus tem é que nós, no lugar onde Ele nos coloca, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, seja na igreja local, seja com os nossos vizinhos, com familiares nossos que não conhecem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Qual é o objetivo maior? Falar de Cristo, testemunhar do Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa ser conhecido por todas as pessoas com quem Deus nos dá a oportunidade de conviver. Isso mesmo falou Paulo antes da sua morte, quando disse a Timóteo, lá em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Irmãos, que frase grandiosa! Como esta deve ser a nossa oração. Deus, nós não sabemos quando iremos partir. Sexta-feira, eu e mais alguns irmãos estivemos na despedida do nosso irmão Américo, que partiu para o Senhor. Muitos outros têm partido. Um dia nós partiremos, se o Senhor nos vier chamar, entretanto, através do arrebatamento. Mas, irmãos, que sensação gostosa, não é? Nós podemos chegar ao fim da nossa vida e podemos dizer com Paulo, olha, combati o bom combate. Olha, acabei a carreira, guardei a fé. Por outras palavras, valeu a pena viver. Esse deve ser o nosso propósito maior. Pregar ou não as boas novas não era uma opção para Paulo. Paulo era um homem determinado em pregar as boas novas. E, irmãos, o Senhor precisa ser visto nas nossas vidas e através de nós. Nós não temos que andar sempre com a Bíblia na mão, pregando o Evangelho, mas as pessoas têm que olhar para nós e ver a diferença. E essa diferença vai tocar a vida delas. E orar para que Deus nos dê a oportunidade para que, às vezes, numa simples conversa sobre um assunto que provavelmente nem teria nada a ver com isso, nós podemos testemunhar a nossa fé em Cristo e podemos falar do amor que o Senhor tem por cada um deles. A palavra de Deus diz lá, em João 3,16, Deus amou o mundo. Deus amou todas as pessoas de igual modo. Ainda que muitas poucas sejam salvas, mas o amor de Deus é estendido à humanidade como um todo. E mesmo aqueles que não são salvos, eles beneficiam-se do amor de Deus, da graça de Deus, ao poder estar vivos, ao poder ter comida, ao poder respirar, tudo isso é a favor de Deus. E Paulo reconhecia que Cristo tinha que ser magnificado em seu corpo, seja pela vida ou pela morte. E graças a Deus pela visão de Paulo, por aquilo que ele viveu, pela forma como ele
interiorizou estas verdades. Mas Paulo não só sabia o custo, não só sabia qual era o objetivo para o qual Deus o tinha chamado, mas Paulo sabia a fonte da qual ele recebia tudo isto. E ele diz no final do versículo 24, o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O ministério que recebi do Senhor Jesus. Paulo era um apóstolo. Lá em Gálatas 1:1, ele mesmo, quando introduz esta carta, ele diz, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo sabia que o ministério que lhe tinha sido confiado, não tinha sido confiado por homens, ou por um homem, mas pelo próprio Cristo. E ele dá testemunho acerca disso, em vários dos seus escritos. Ele testemunha acerca desse encontro com Jesus, e do chamado que Jesus lhe fez, e da sua disponibilidade para servir o Senhor. Lá em Atos capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte, quando ele viu Jesus pela primeira vez, e Jesus lhe disse, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Paulo testemunha isso várias vezes, o seu chamado, o seu encontro com Jesus no caminho de Damasco, e como esse encontro trouxe um forte impacto à sua vida. Mais tarde, ele, ao falar deste episódio, Paulo declarou, não fui desobediente à visão celestial. Quando ele estava perante o rei Agripa, e dando testemunho da sua fé, ele disse, olha, Deus me chamou, e eu não fui desobediente à visão celestial, eu não fugi desse chamado. Irmãos, Deus nos tem chamado a todos. O Senhor não só nos tem salvado, nos tem trazido para um relacionamento de filhos, mas Ele nos tem chamado a cada um de nós com uma missão. A uns é dada a responsabilidade de anunciar as boas novas do Evangelho, indo mais além, muitas vezes indo para outros países, indo a outras nações, a outros povos. Muitos são chamados a servir na sua própria igreja local, mas todos nós somos chamados, usando os diversos dons que o Senhor nos tem dado, uns pregando, outros envolvidos em outros ministérios, mas todos nós devemos estar sendo obedientes ao chamado do Senhor, sendo o exemplo também do apóstolo Paulo. Paulo obedeceu, apesar das dificuldades, aliás, as dificuldades que o Senhor tinha anunciado a Ananias, quando lá em Atos 9,16, lhe disse, eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. É interessante, irmãos, que Deus já tinha um propósito, Deus já tinha um plano para a vida de Paulo. E Paulo tinha consciência disso. Quando Deus o chamou, e quando ele envia Ananias para se encontrar com Paulo, Deus diz isso também a Ananias, olha, não vai ser fácil a vida de Paulo. Eu vou lhe mostrar o quanto ele vai padecer pelo facto de estar servindo, estar sendo usado por mim. Irmãos, nós não devemos esperar deste mundo coisas boas. O Senhor nos presenteia com tanta coisa boa, mas, irmãos, a mensagem do Evangelho é contrária à mensagem do mundo. A morte de Cristo é escândalo para aqueles que se perdem. Apesar das dificuldades que nós vivemos hoje em dia, as pessoas, não vejo as pessoas se voltando para Deus, buscando o Senhor, continuam buscando segurança nas coisas deste mundo. Irmãos, nós temos, e já temos falado isso muitas vezes nas nossas reuniões, nós temos a mensagem mais importante que o mundo precisa ouvir, que só Jesus Cristo salva. E nós não podemos nos calar, nós temos que fazer essa mensagem chegar mais além. E se o Senhor chama a cada um de nós devemos dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Mesmo sabendo que essa disponibilidade pode trazer muitas vezes sofrimento, perseguição, mas se Deus nos chama, Deus só espera uma resposta da nossa parte, eis-me aqui. Irmãos, o custo, o objetivo, a fonte, era isso que Paulo tinha entendido. E nós vemos esses três elementos na vida do próprio Senhor Jesus Cristo. O custo, quando ele se deu, em Filipenses 2,8, nós lemos, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Irmãos, eu não preciso falar muito sobre o Senhor Jesus Cristo. Nós certamente conhecemos, temos lido, mas às vezes corremos o risco que os discípulos corriam na sua época. Quando eles, muitas vezes estando
frente a frente com o Senhor Jesus Cristo, nós vemos que eles sabiam quem Jesus era, conheciam os seus títulos, mas eles ainda não tinham entendido a sua missão. Por que Jesus tinha vindo? Por isso nós vemos o próprio apóstolo Pedro, na mesma altura, dizer a Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E ao mesmo tempo dizendo, Senhor, de maneira nenhuma nós permitiremos que tu vás e sejas morto. Então, irmãos, muitas vezes nós vivemos essa busca ou essa luta em entender quem Jesus é, qual a missão de Jesus, quem eu sou e qual a missão que Jesus me confiou. Nós somos filhos de Deus e Deus nos confiou uma missão. Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo sabendo o custo que isso iria trazer para a sua própria vida, o sofrimento que lhe iria causar, sendo Ele Deus, o Criador de todas as coisas. Mas conforme Paulo escreveu mais tarde, Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Irmãos, que exemplo, não é? Quando Paulo fala para nós olharmos para Ele, não é? Paulo diz, olha, olhem para mim porque eu olho para Cristo. E nós precisamos olhar para Cristo. Mas não só o custo, mas o objetivo. João 14,17, Jesus diz, o próprio Jesus diz, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Jesus veio com um propósito. E o propósito pelo qual Jesus veio a este mundo era de verter o seu precioso sangue naquela cruz por cada um de nós. Ser morto, ser sepultado, ressuscitar ao terceiro dia. A razão pela qual nós podemos estar aqui hoje como salvos e sendo gratos ao Senhor porque Jesus cumpriu o objetivo que o levou a vir a este mundo, a nascer numa manjedoura, a viver, a manifestar que era Deus através dos milagres e das palavras que disse, mas acima de tudo através do milagre da sua ressurreição. E graças a Deus porque Ele cumpriu. Esse era o propósito de Deus. Irmãos, podemos nós hoje dizer, eu estou cumprindo com o objetivo de Deus? Olhando para Jesus, o quanto custou, o alto preço que Ele pagou para que eu hoje pudesse estar aqui, não como condenado, mas como salvo. Será que eu sei qual é o objetivo? Se não, ore para que Deus lhe mostre. Nós temos dito muitas vezes aqui nestas reuniões que Deus não escolhe as pessoas pela idade, pelo sexo, pelo grau de cultura ou pelo dinheiro que tem no banco. Deus chama homens e mulheres disponíveis para o seguir. E quando Deus chama, Deus mostra aquilo que quer da vida de cada um de nós. Mas não só isso, o Senhor Jesus Cristo também, Ele é a fonte. Em João 10, 17 e 18 nós lemos, por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho o poder para dar e o poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus sempre apontava para o Pai. Jesus sendo Deus, porque Ele mesmo disse, quem me vê a mim vê o Pai, Ele sempre apontava para o Pai. Irmãos, isso também nos traz a nós o exemplo supremo de que nós devemos olhar para Deus como a fonte de tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós fazemos. Não é o Berto, na sua força, é Deus. E anteontem, aliás, nós falávamos isso com alguém, nós precisamos olhar para Deus a cada dia, desde quando levantamos até quando vamos nos deitar, porque Deus é a fonte de todas as coisas. Em João 14,31 nós lemos, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Jesus disse mais uma vez, apontando para o Pai, olha, aquilo que eu faço da forma que o Pai mandou. Podemos nós declarar isso, irmãos? Podemos nós falar, quando estamos fazendo algo, olha, eu estou fazendo como Jesus faria. Porque a motivação que está por trás de tudo aquilo que eu faço é Deus, é agradar a Deus, é glorificar a Deus. Irmãos, nesta breve meditação, o meu desejo, a minha oração para este dia, para esta semana e para os dias de vida que o Senhor nos der, é que nós possamos ter coragem de aceitar o custo do chamado, de conhecer o objetivo para o qual Deus nos chama e de glorificar a fonte que é Jesus.
A Deus toda a glória. Que nós, irmãos, possamos, nestes tempos que vivemos, de aflição, de preocupação, de expectativa sobre o dia de amanhã, ser um exemplo de homens e mulheres que servem o Senhor, que amam o Senhor e que se sentem seguros nas mãos do Senhor, sabendo que neste mundo nós teremos aflições, né? Conforme o Senhor Jesus disse. Mas estamos animados, porque Jesus venceu o mundo e nós também venceremos e um dia estaremos com Ele para todo sempre. Que o Senhor a todos abençoe. Irmãos, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra, somos gratos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E obrigado, Pai, porque nestes tempos em que nós vivemos, nós podemos sentir a Tua presença em cada instante na nossa vida, nos confortando, nos animando. Obrigado ao Pai também pela vida daqueles irmãos que, tendo ficado doentes nestes dias, deram o seu testemunho de fé, de confiança no Senhor. E nós contamos orar por cada um deles para que o Senhor possa estar suprindo as suas necessidades, confortando os seus corações e abençoando, Senhor, e cuidando da vida de cada um deles. Obrigado ao Pai porque nós aprendemos através do testemunho do apóstolo Paulo e acima de tudo através do testemunho das palavras do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos chamou com uma missão, que o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá todas as armas de que nós necessitamos para podermos cumprir com o chamado que o Senhor nos fez e possamos cumprir com os objetivos que o Senhor tem para a nossa vida e possamos nunca olhar para nós como sendo capazes de algo, mas olhar para o Senhor como a fonte de toda a graça, de todo o poder, de toda a força de que nós necessitamos para sermos vencedores. E até que o Senhor nos chame para a Tua presença, ó Pai, ajuda-nos a sermos fiéis e a seguir em cada dia, servindo e amando o Senhor. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém.